Queremos saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Convido aqueles que puderem nos colocarmos de pé. Nós vamos ler alguns versículos. Lucas, capítulo 10. Primeiramente o versículo 25. Eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Versículo 30. E respondendo Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó. Caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. Versículo 33. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E, aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e, pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E, partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros. Outra tradução diz 2 denários. E deu-os ao hospedeiro, disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Amém. Podem sentar, amados. Um texto conhecido de muitos, que é a parábola do bom samaritano. Parábola, Jesus usou muitas parábolas. A Bíblia menciona cerca de umas 40 parábolas. Só de Jesus que ele usou. Porque ele contava sobre coisas terrenas, apontando para verdades celestiais. E aqui estava um homem que ele não era simplesmente um religioso, ele era um doutor da lei. Doutor da lei. Não era fácil alcançar esse título. Os meninos hebreus, judeus, desde cedo os pais queriam que eles fossem doutores, mestres da lei, porque isso os elevava a posições de destaque na sociedade da época. Você não se lembra quando Jesus foi levado ao templo? Com 13 anos, diz a Bíblia que ele ficou discutindo com os doutores da lei. A diferença de Jesus para os demais meninos, naquela época, os meninos, são um detalhe assim que não. Eles entravam na escola de rabinos, quando eles eram prodígios, eram meninos prodígios, eles entravam aos 5 anos de idade. Aos 9 anos de idade, eles tinham que saber a Torá de cor, a lei, tinham que saber de cor. Para continuar, aos 13, eles tinham que saber a Torá e os profetas, de cor. Por isso que Jesus, 13 anos, a Bíblia cita que ele estava discutindo com os doutores da lei. Ele conhecia tudo, mas ele não conhecia de cor, porque ele era a própria palavra. Ele era o autor desta palavra. Esse doutor aqui da lei, então, ele faz uma pergunta sobre a vida eterna. Ele não estava interessado na vida eterna. Diz a Bíblia que ele estava tentando Jesus.
E Jesus respondeu para ele os 2 principais mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus, amarás o teu próximo. Como ele era judeu, o doutor, ele perguntou assim: quem é meu próximo? Porque para o judeu só era próximo quem era judeu. Era da cultura deles. Qualquer outra nacionalidade não era próximo, era estrangeiro. Era gentio. E Jesus então começa a contar a parábola do bom samaritano. Eu não vou me ater ao sacerdote que passou de largo, ao levita que Jesus diz aqui. Na parábola ele conta. Ele cita um trajeto. Não por acaso. Ele não citou o trajeto Jerusalém para Jericó por acaso. Nada que Jesus falou foi por acaso. Tudo que Jesus falou foi profético. Estava relacionado com a história da igreja e principalmente com a história e com o plano da salvação. A estrada de Jerusalém para Jericó era uma descida íngreme, sinuosa e perigosa. Para os irmãos terem uma ideia, era uma estrada de cerca de 28 quilômetros de Jerusalém, ficava no alto, para Jericó, lá embaixo. Era uma descida de 1.000 metros, mais de 1.000 metros, de Jerusalém para Jericó. Quanto mais o homem se afasta de Jerusalém, que Jerusalém fala da presença de Deus, Jerusalém aponta para as coisas celestiais. Quanto mais ele se afasta de Jerusalém, mais ele desce. Mais ele desce. Era uma estrada que no tempo de Jesus era conhecido como caminho de sangue. Por quê? Porque era a única estrada de Jericó, de Jerusalém para Jericó, ou de Jericó para Jerusalém, era aquela estrada. O que acontecia então? Havia os assaltantes. Assaltante não é coisa só do nosso tempo, não. Naquele tempo já tinha muitos assaltantes. Eles assaltavam, então, porque era um trânsito muito grande ali, de pessoas passando, estrada perigosa, sinuosa. E ele diz então aqui que um homem, ele não falou se o homem era pobre, ele não falou se o homem era rico, se ele era preto, se ele era branco, se ele era judeu, se ele era samaritano, se ele era sírio, se ele era... Um homem estava descendo de Jerusalém para Jericó, ele foi assaltado. Ele cita aqui que primeiro eles roubaram, o despojaram. Roubaram os seus bens, roubaram os seus pertences, aquilo que ele tinha de valor. Não satisfeitos, bateram nele, espancaram. Deixaram meio morto. Porque o homem, para o homem, não vale nada. Nós estamos vendo pessoas semi-mortas hoje também. Pessoas que as forças do mal, diz a palavra que o adversário do homem veio para roubar, matar e destruir. Primeiro ele rouba. Ele rouba a sua alegria, ele rouba a sua esperança, ele rouba a sua fé, ele rouba os seus valores morais, ele rouba a sua ética, ele rouba perdão, ele rouba misericórdia, ele vai roubando o homem. Ele rouba a fidelidade no casamento, ele rouba o compromisso com os filhos, ele rouba o compromisso com Deus, ele vai roubando o homem. O homem está sendo assaltado. E não satisfeito, porque o adversário é implacável, ele não tem misericórdia, ele espanca o homem. Ele usa, às vezes, o próprio irmão dele para espancá-lo. Às vezes é uma briga de família na justiça. É o pai contra a mãe, é a mãe contra o pai, é o filho contra a mãe, é o filho contra o pai, é o vizinho, é o amigo, é dentro do local de trabalho, é na faculdade. O homem sofre as pancadas.
o adversário usa todos os recursos que ele tem, porque a estrada da vida, meus irmãos, é perigosa. A estrada da vida é perigosa. Da mesma forma que aquele homem sofreu o despojo e as pancadas, hoje também muitos estão assim. Nós vemos hoje uma sociedade de zumbis, pessoas semi-mortas, elas estão semi-mortas. O pior disso tudo é quando elas estão semi-mortas espiritualmente. Aí é mais agravante. A sua fé está meio morta às vezes. A sua fidelidade ao Senhor está meio morta. O seu compromisso às vezes com o Senhor está meio morto. A sua vida de oração às vezes está meio morta. O seu desejo de fazer a vontade do Senhor às vezes está meio morto. Deixar ele semi-morto, meio morto. Não está nem vivo, nem morto, está meio morto. É a situação de muitos hoje, no mundo que está, e às vezes dentro das igrejas. O homem está meio morto. E Jesus agora vai falar do samaritano. Que o doutor da lei não sabia. Mas Jesus estava falando dele mesmo. Porque Jesus desceu da sua glória. Ele desceu da Jerusalém celestial. A descida dele foi muito grande. Foi mais de 1000 metros, muito mais. Ele desceu da eternidade, ele desceu da sua glória. Diz a Bíblia que ele é coroado de benignidade, ele é coroado de justiça, ele anda pelas alas do vento, ele conhece as estrelas pelo nome, ele sustenta tudo com a palavra do seu poder. Ele desceu do seu trono de glória para caminhar o caminho de sangue. Ele fez o caminho de sangue. Ele conhece as lutas do homem, ele conhece os assaltos que o homem sofre, ele conhece as pancadas que o homem toma, ele conhece as feridas que o homem está tendo, ele conhece aqueles que estão meio mortos. Ele desceu de Jerusalém, ele saiu, ele sabia que a estrada da vida ele ia encontrar muitos caídos. Mas ele não passou de largo, ele não passou de longe, ele não estava com pressa. Era comum o sacerdote e o levita passar por aquela estrada, porque a maioria dos sacerdotes e levitas não moravam em Jerusalém. Eles gostavam de morar em Jericó, porque Jericó era a cidade de inverno deles. Eles iam para Jerusalém, eles serviam no templo e depois voltavam para Jericó para descansar. Quando eles passaram perto daquilo, eles não tinham mais compromisso nenhum. Eles queriam cuidar dos interesses pessoais deles, da vida deles. Nós vivíamos uma sociedade assim. Mas eu não quero falar disso. Eu quero falar do bom samaritano. Porque é ele que nos interessa. E diz a Bíblia que Jesus disse para o doutor da lei: descia um samaritano. Ele estava de viagem. E ele moveu-se de íntima compaixão. Eu já preguei aqui para os irmãos, já falei, vou repetir. A palavra compaixão, no original, significa a sua dor no meu coração. Não é pena, não é dó. Compaixão é um valor extraordinário. Compaixão é uma virtude raríssima. E diz a Bíblia que aquele samaritano, primeira coisa, ele se moveu de íntima compaixão. Não foi simplesmente uma compaixão, foi de íntima compaixão. Eu quero dizer aqui para alguns que estão sofrendo na estrada da vida que está aí, que ela é perigosa.
Jesus conhece sua dor. Esse samaritano celestial, ele sente sua dor. Ele sente suas dúvidas. Ele sente suas interrogações. Ele sente seus medos. Ele sente sua insegurança. Ele sente sua depressão. Ele sente sua insônia. Ele sente aquilo que fere sua mente. Ele tem íntima compaixão. A dor que aquele homem caído, ele sentiu no coração dele. Ele sentiu a dor nossa do pecado na cruz do Calvário. Ele se moveu de íntima compaixão. A sua dor era a dor do homem no coração dele. Isso não é brincadeira. Nós não estamos brincando de religião, de pregar a Bíblia. Nós estamos falando de um amor. Nós estamos falando, meus irmãos, de um amor que nós não merecemos. Nós estamos falando de um amor que nós não fizemos nada por esse amor. Nós estamos falando de um amor que excede todo entendimento. Nós estamos falando de um amor que é maior do que o universo. Nós estamos falando de um amor que é capaz de levar o homem para o céu. Nós estamos falando de um amor que é capaz de libertar o jovem das drogas. Nós estamos falando de um amor que é capaz de trazer perdão. É capaz de fazer de você uma nova criatura. Nós estamos falando de um amor que vai apagar os seus pecados. Nunca mais Deus vai se lembrar. Nós não estamos falando de qualquer coisa. Nós estamos falando do maior valor que existe, que é o amor de Deus. Ele se moveu de íntima compaixão. Esse samaritano celestial, até hoje ele faz isso. Ele se move de íntima compaixão. Nós perdemos muitos valores, nós perdemos muitas virtudes. Nós somos capazes de pisar, falando mal, acusando um irmão de fé. Mas Jesus não faz isso, não. Ele não faz isto, porque Ele é Salvador. Ele é Salvador. E Ele fez mais. Ele se aproximou. Não fui eu que me aproximei. Não foi você que se aproximou. Foi Ele que se aproximou. Foi Ele que se aproximou do seu casamento. Foi Ele que se aproximou do seu coração. Foi Ele que se aproximou da sua alma. Foi Ele que se aproximou da sua casa. Foi Ele que se aproximou de você dentro do ônibus. Foi Ele que se aproximou de você dentro do carro. É Ele que se aproxima. Ele desce. Ele se move de íntima compaixão. E Ele se aproxima. Porque Ele ama. Ele não tem nojo de você. Ele não tem nojo do homem. Ele não despreza ninguém. O samaritano celestial se aproxima. Como aquele homem estava sujo, ensanguentado, empoeirado, ferido, semi-morto, mas ele se aproximou. O sacerdote e o levita passaram de largo, e nós também passamos. Vamos ser honestos aqui, viu? Nós também passamos. Mas ele não. Ele se aproximou. E ele tinha duas coisas que ele tem até hoje: azeite e vinho. A bênção do Espírito Santo e alegria de salvação. Se aproximou, pegou do azeite dele. O samaritano celestial tem um azeite que é dele. O azeite dele, quando passa na ferida do coração, cura. O azeite dele, quando passa na ferida da alma, cura.
O azeite dele consola. O azeite dele unge o homem. Deu vinho também. Ele estava com sede, aquele homem. Semi-morto. Você precisa de uma bênção. Gastou tempo. Nós não gostamos mais de gastar tempo com as pessoas. Nós não estamos tendo tempo de gastar tempo nem com os nossos filhos mais. Mas ele não. Ele gastou tempo. Azeite e vinho. Ele tem azeite e vinho. Ele tem a bênção do Espírito. Ele não tem uma religião nova para você. Ele não tem cristianismo para carimbar na sua testa. Ele tem azeite, bênção do Espírito Santo. E ele tem vinho, alegria de salvação. Não é alegria de uma religião nova, alegria de salvação. Não parou por aí, não. Eu quero saber dos irmãos se a experiência desse homem aqui não foi a sua também, a minha foi. Eu estou pregando uma experiência que eu tive com ele. E muitos aqui estão glorificando porque tiveram a mesma experiência com ele. Ele não só gastou azeite e vinho, ele pegou o homem e colocou na cavalgadura dele. Ele foi a pé e o homem agora semi-morto. Porque o homem não tem forças mesmo não. Ele encontrou muitos aqui sem força. Ele abençoou um dia que você entrou aqui. Ele te abençoou, ele te visitou. Pode nem ter sido aqui também, pode ter sido em outra igreja também. E ele te abençoou e te visitou. Mas você não tinha força para continuar andando. Mas ele te levou. Ele te carregou. Não foi o pastor que te carregou, não foi o diácono que te carregou, não foi, ele te carregou. Só ele consegue carregar o homem. Só Jesus consegue carregar o homem. E levou o homem para estalagem. Aqui, meus irmãos, é uma das estalagens. A igreja de Mar Azul é uma das estalagens. Mas ele tem milhares e milhares de estalagens. Se ele te trouxe para aqui, fique aqui. Se não foi ele que te trouxe, aí é diferente. Mas se foi ele que te trouxe, essa é a estalagem que ele te quer. Chamou o hospedeiro. O hospedeiro está aqui. Ele tem um nome: Espírito Santo. O Espírito Santo é o hospedeiro, é o dono da estalagem. Diz a Bíblia aqui que o samaritano ficou com aquele homem a primeira noite. Mas ele tinha que descer mais. Ele tinha que buscar outros que estavam mais embaixo ainda. Ele teve que ir lá na sepultura. Ele teve que ir lá na cova da morte. Ele teve que levar a coroa de espinhos. Ele teve que levar os cravos. Ele pregou aqueles que estavam, diz a Bíblia, em prisões eternas. Pegou 2 denários, que era o pagamento. 1 denário significava o pagamento de um dia de trabalho. Pegou 2 dinheiros, deu para o dono da hospedaria. Está pago. A hospedagem dele está paga. A comida dele está paga.
Cuida dele. Ele não te entregou a qualquer um, não, meu irmão, minha irmã. Ele te entregou na mão do Espírito Santo. Se 1000 anos é como um dia e 1000 dias como anos para Deus, já tem mais de 2000, 2 dias então. Mas ele falou a coisa com o hospedeiro: eu vou voltar. Quando eu voltar, se precisar acertar mais alguma coisa, eu acerto. Mas nós sabemos que não vai precisar, porque tudo foi pago. Ele levou a coroa de espinhos e morreu no Calvário, porque todo o preço foi pago. Mas ele vai voltar. Ele profetizou a volta dele: quando eu voltar, eu acerto. Se faltar alguma coisa, voltar para ir para onde que ele ia voltar? Voltar para Jerusalém. Jesus vai voltar. E aqueles que estiverem na estalagem que ele colocou, cuidados pelo Espírito Santo, ele vai levar. O samaritano celestial está aqui hoje. Azeite e vinho. Está sem força de caminhar? Ele vai te levar. Ele vai te carregar. E o preço está pago.